Vamos lá. Hoje, o tema é criativo. Eu considero a maior dor do mercado hoje. Por quê? Muita gente até acerta na VSL, acerta no quiz, mas não consegue escalar. E aí fica se perguntando, onde é que está o problema, Davi? O problema está na VSL, o problema está no quiz, o problema está na página, está no quê? O problema principal que eu sempre vejo está no criativo. E é por isso que eu digo, quem está nessa aula aqui hoje vai sair na frente. Seja você iniciante, ou alguém que já tem resultado e quer melhorar, ou até dono de operação que busca escalar. Esse conteúdo vai ajudar a todos vocês. Então, para a gente poder nivelar aqui o conhecimento, eu vou começar pelo básico e depois a gente vai aprofundando até chegar na parte da escala. E conversando com amigos que têm operações de 6 e 7 dígitos, eu percebi que a dor se repete muito. Por isso eu adaptei aqui o conteúdo para atender exatamente essas necessidades. E no final, eu vou mostrar dois criativos aqui que eu escalei, um em espanhol e outro em francês, para vocês poderem ver como a forma que eu faço o criativo e entender toda a psicologia por trás. Então vamos lá. Sempre que você vai fazer um criativo, você tem que pensar o seguinte: qual é a verdadeira função de um criativo? Ele tem duas funções. A primeira é chamar a atenção qualificada e a segunda é elevar o nível de consciência do público. Vocês têm que pensar o seguinte: no marketing, tudo vai começar pela atenção. Por quê? Porque as pessoas estão ali nas redes sociais e ela não está pensando ali, eu tenho que comprar um produto hoje. Se ninguém prestar atenção em você, nada vai acontecer. Entendeu? Então, o que garante uma atenção qualificada? São duas coisas: o formato e o gancho. Eles vão ser os responsáveis por a pessoa parar ali a rolagem que ela tá, do story, seja lá, vendo uma foto no feed, e vai atrair ela para o seu produto. Depois vem a segunda função do criativo, que é o quê? É elevar o nível de consciência do público. Então é o seguinte, o criativo ele precisa tirar a pessoa do ponto A, que ela tá distraída ali, rolando no feed, e levar até o ponto B. E como é feito isso? Através do corpo do anúncio. É ele que vai conduzir a pessoa, vai estimular o desejo e vai elevar o clique, vai clicar no seu anúncio. Então, sempre que você for pensar mentalmente no seu criativo, você tem que pensar o seguinte: eu tenho o gancho e eu tenho o corpo. Então, nunca trate isso como uma única coisa. Então, aqui eu sempre penso o seguinte: quais são os 4 princípios fundamentais quando eu vou escrever um criativo? Ele tem que, 1, chamar a atenção, 2, não parecer um anúncio, 3, despertar a curiosidade e 4, estimular o desejo. Então você monta um checklistzinho com essas 4 perguntas que eu vou te falar agora, que aí sempre que você escrever um anúncio, você vai revisar. Então, seu criativo, ele tá chamando a atenção? 2, ele tá natural, sem tá na cara que é um anúncio? 3, ele tá gerando curiosidade? E 4, ele tá despertando desejo? Se você perceber que tá faltando algum desses pontos, nem coloque teu criativo no ar, cara. Agora que a gente já entendeu quais são as duas principais funções de um criativo, que é chamar a atenção qualificada e elevar o nível de consciência, a gente vai falar sobre a estrutura do criativo. Um criativo ele é formado por 3 elementos, que é o formato, o gancho e o corpo. Antigamente falava só em gancho e corpo, mas eu gosto sempre de incluir o formato, porque ele tem um peso enorme, entendeu? Então, tipo, criativos aqui que a gente já fez, que só mudou o formato do criativo, né? Já mudou totalmente a forma como ele estava sendo reproduzido e a gente conseguiu escalar o mesmo criativo só por mudança de formato. Então, a gente vai detalhar cada um deles. Vamos lá, começando pelo formato. O formato, ele é a embalagem do criativo. É a primeira impressão que a pessoa tem quando ela vai ver o teu anúncio. Então, é o vídeo ou a imagem ali que aparece pro lead, seja no feed, seja no story, ou seja no Reels, né? Então, você tem que pensar o seguinte: como é que a rede social funciona? A rede social ela funciona à base de descarga rápida de dopamina. E é por isso que a gente passa horas e horas ali no feed, rolando sem perceber. E o formato precisa provocar essa mesma reação. A pessoa precisa parar no teu anúncio. E dentro disso existem vários formatos que funcionam muito bem, que eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, tem o formato de notícia, que é o seu anúncio, ele aparece como se fosse tipo uma reportagem ou uma manchete de jornal. Também tem o formato de avatar com inteligência artificial, que ele funciona principalmente com o público 40+, que geralmente não percebe esses detalhes muito técnicos. Aí tem o formato cinematográfico, que é aqueles vídeos de banco de imagem que você pega e tal, e ainda funciona muito bem. Tem o formato de receita, né? Principalmente para nicho de saúde. Eu gosto particularmente de usar muito o formato de receita. E tem vídeos satisfatórios, que é, por exemplo, a pessoa aqueles videozinhos que é cortando sabão, tipo prensa hidráulica, tem aqueles vários vídeos satisfatórios, a pessoa tá caindo ali no chão. Aí tem o hack do corpo, que é tipo mostrar partes do corpo em situações inusitadas para despertar curiosidade, né? Aí também tem aquele formato de depoimento,
que é uma pessoa dando um depoimento sobre o seu produto, e as pessoas gostam muito desse tipo de conteúdo porque passa muita credibilidade, né? Tem formato de live simulada, que tem aplicativo hoje que já simula, né? E até uma coisa que está muito em alta hoje é a questão das lives no TikTok, né? Que hoje está muito em alta essa parte, né? Tem aqueles formatos que é o POV, né? Que é a pessoa se filmando ali em primeira pessoa, que é um formato ali também que passa... As pessoas geralmente ficam muito presas nesse tipo de vídeo. Aí tem o formato UGC, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário. É um dos mais fortes hoje, né? Porque gera identificação. E tem um formato de podcast. Podcast também é um formato que aqui a gente utiliza muito, né? Porque ele passa muita autoridade instantânea, que a pessoa tá ali no podcast e tal. Então, tipo, eu gosto muito de utilizar e cada formato desse tem a sua força, né? Mas só para vocês entenderem que tem vários tipos de formato que você pode utilizar. Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu o formato, a gente vai para o segundo elemento, que é o gancho. O gancho, ele é responsável pelos primeiros segundos do teu criativo. Geralmente ali dos 3 aos 10 primeiros segundos. Então, quando a pessoa bater o olho ali no teu criativo, ela já tem que saber, tem que tá impactada com o que tá vendo ali, né? Que é para ela poder ficar e aí acabar indo pro teu corpo, que é onde você vai conseguir levar ela do ponto A pro ponto B, como a gente falou acima, né? Então, eu considero o gancho o 80-20 do criativo. Qual é o 80? Como você faz um bom gancho? O gancho, ele é uma combinação tanto de adição como de copy. Então não adianta você só colocar uma frase impactante se a imagem que você está colocando ali, ela não está reforçando a ideia do teu criativo, entendeu? Então não adianta nada ter um vídeo forte ali, ter um vídeo provocativo, se a tua copy também não está se sustentando. Uma parte principal que pouca gente fala é que o gancho, ele define qual fatia de público o seu criativo ele vai atingir. É ele que vai separar a pessoa que está no feed, né? Que vai assistir o corpo do teu anúncio, né? E por fim, a gente tem o corpo. O corpo do criativo, ele é responsável pelo quê? É levar o nível de consciência. É no corpo que você vai desenvolver a narrativa, você vai mostrar um mecanismo único, você pode colocar depoimento e vai conduzir a pessoa a clicar no teu anúncio. Então a lógica é simples, presta atenção. Então a lógica é simples. O formato e o gancho, eles vão chamar a atenção qualificada e o corpo vai fazer a pessoa sair da distração que ela está ali na rede social e ir para ação. Agora que a gente saiu aqui, eu vou dar 2 exemplos de criativos aqui que eu fiz, certo? Para 2 ofertas de infoproduto, um em espanhol e uma para oferta de francês, para vocês entenderem a psicologia por trás disso. Então vamos lá, primeiro para o criativo de espanhol. Patricia, estoy grabando este video para darte gracias. He perdido 10 kilos en 15 días y he alcanzado mi objetivo. Estaba cansada de hacer ejercicios y dietas y no ver ningún resultado. Pero gracias a Dios, encontré tu video en internet y tu historia motivadora y decidí probar tu método de 2 minutos con café al despertar. El resultado me sorprendió. Aunque tengo la autoestima alta y me siento orgullosa de mirarme al espejo. Hasta mi marido no puede quitarme las manos de encima. Mucha gente me ha pedido que les envíe el enlace de tu video, así que lo pondré aquí para todos. Si quieres verlo, solo tienes que hacer clic en el botón de abajo que dice ver más, pero no nada. O sea, ¿hasta cuándo estará ahí? Então vamos lá, analisando esse criativo aqui. Você vai ver que o formato dele, ele é de quê? Ele é de depoimento, certo? E ao lado, ele tem aqui uma demonstração do que é o nosso mecanismo único, que aqui era emagrecimento com café. Então, ela começa assim: Patrícia, estou gravando este vídeo para te agradecer. Já perdi 10 quilos em 15 dias e alcancei o meu objetivo. Por que é que esse gancho funcionou? Porque ele é um gancho forte, muito forte. Você está entendendo que ele já vem com uma promessa. E ele está mostrando o quê? Resultado rápido e pessoal de uma pessoa, logo no início. Então a pessoa, quando ela vê esse anúncio, né, ela já vai ficar no anúncio para realmente ver o que é que o corpo ali está falando. E aí é onde a gente entra no corpo do anúncio, que ele está falando. Eu estava cansada de fazer exercícios e dietas e não ver resultado nenhum. Então isso já é uma dor muito forte, que as pessoas, elas treinam, né? Elas tentam seguir alguma dieta, mas ela não vê nenhum resultado. E continua. Mas graças a Deus encontrei o seu vídeo na internet, vi a sua história motivadora e decidi testar o seu método de 2 minutos com café ao acordar. O resultado me surpreendeu. Agora tenho autoestima alta e me sinto orgulhosa de me olhar no espelho. Até o meu marido não consegue mais tirar as mãos de mim. Então ela já traz um benefício aqui, ó. Tenho uma autoestima alta, certo? E me sinto orgulhosa de me olhar no espelho. E ela também já trouxe aqui o mecanismo, que é o quê? Método de 2 minutos com café ao acordar. Então você também sempre tem que trazer o seu mecanismo. Por que é que o seu produto ele é diferente das outras soluções que tem no mercado? Aí ela fala um CTA indireto aqui, ó, que a gente chama de CTA indireto. Porque não é aquele que, tipo, só chega e diz, fala, clica aqui e vem mais. Ela coloca. Muita gente me pediu para enviar o link do seu vídeo, então vou colocar aqui para todos. Se você quiser assistir, é só clicar no botão abaixo que diz ver mais, mas não vai ficar disponível por muito tempo. Então não sei até quando estará no ar. E por que é que esse corpo trabalha? O que é que ele trabalha muito? Ele trabalhou a identificação com a dor, né, que é a frustração com dieta e exercício. Ele traz uma autoridade
que é através de testemunho pessoal, que é uma história real de resultado, né? Traz a prova social, que é o marido da mulher, que não consegue mais tirar as mãos dela, e ela usa o quê? Urgência mais CTA, que é clique no botão e fala, não sei até quando ficará no ar. Então a pessoa ela já tem a pretensão de clicar mais no anúncio, porque não sabe até quanto tempo ficará disponível, né? E esse outro criativo aqui agora que a gente vem, ele é um criativo em francês. Exactement, des verbes qui empêchent vos cellules de brûler des graisses et comment ironiser des mobilités avec une simple astuce méditerranéenne. Tu sais, je ne peux pas faire ça. Et pour le bien, va probablement me faire payer les journalistes. L'année dernière, elle ressemblait à ça. Et hier, c'est faux. Elle est passée 4 sur l'invitation, c'est deux fautes. Comment elle a fait? Elle pratique ce simple rituel matinal de 10 secondes depuis maintenant 9 mois et personne ne le sait apparemment. Bien sûr, tout le monde a remarqué sa transformation. Elle est très forte pour raconter des histoires. Elle prétend qu'elle ne fait que s'entraîner et manger sainement. Et moi, je sais que c'est pas le cas. Ce qui s'est réellement passé, en fait, c'est qu'elle a trouvé ce rituel en éducativement engagé tous les matins, 10 secondes sans exception. Et elle le garde très secrètement. Je peux pas vraiment lui vouloir et je le comprends. Il était difficile d'expliquer sa transformation, mais il est temps d'en parler. Je vais donc pas expliquer si dessous la même vidéo qu'elle a prévue. Elle va probablement obliger à la retirer très bientôt parce que c'est son secret. Et allez-y, et regardez par vous-même. Vous verrez. E aí, quando a gente vem para esse segundo criativo em francês, né, ele começa. O maior erro que impede suas células de queimar gordura e como resolver isso hoje mesmo com um simples truque mediterrâneo. Eu sei que você não deveria estar fazendo isso e que minha amiga Anne provavelmente vai me odiar por revelar, mas eu preciso contar o segredo dela. No ano passado ela estava assim, aí vocês veem que passa a questão do antes e depois, né? E qual o formato desse criativo aqui? Ó, ele começa com um hack do corpo muito forte, ó. Tá vendo que a pessoa tá embalando o pé? Tipo assim, é uma coisa que já chamou a atenção muito de cara, né? Então, tipo, esse gancho que a gente utilizou nesse criativo aqui, ele é chamado de hack do corpo. E aí, o gancho que tá nesse criativo aqui, né? Ele é o quê? Um gancho poderoso, porque ele, quando ele fala aqui, traz um erro comum, né? Ele traz uma solução simples, que é um truque mediterrâneo, né? Ele revela um segredo, que a amiga disse que vai revelar aqui um segredo, ó, que minha amiga Anne provavelmente vai me odiar por revelar. E ele traz um visual de antes e depois. E a gente vem pro corpo aqui, ó. Ela passou de 88 para 72 quilos entre essas duas fotos. Como ela fez isso? Então ela traz o quê? Uma prova social, né? Uma história pessoal também, que ela mostra o antes e o depois. E como foi que ela fez isso? Ela pratica um simples ritual matinal de 10 segundos há 9 meses e ninguém sabe disso além de mim. Claro que todo mundo notou a transformação, mas ela é ótima em inventar histórias. Ela finge que só se exercita e come saudável, mas eu sei que não é bem assim. O que realmente aconteceu foi que ela encontrou esse ritual online e se comprometeu a fazer todos os dias por apenas 10 segundos. Ela mantém isso em segredo e eu até entendo, mas está na hora de revelar. Por isso, vou deixar aqui embaixo o mesmo vídeo que ela encontrou. Ela provavelmente vai me obrigar a retirar em breve, porque esse é o segredo dela. Então vai lá e assista agora mesmo. E quando você traz esse corpo aqui que eu fiz, né? Foi que eu procurei trazer. Eu trouxe uma história pessoal, mas o segredo revelado, né? Que tá falando que a Anne, ela esconde a real causa da transformação. Então quando a gente traz essa parte também de muito mistério, né? Ai, a pessoa já tá sabendo que ali é alguma coisa que é oculta e tal, ela já se interessa muito, né? Ela também traz esse corpo a uma autoridade e um testemunho direto, né? Que é alguém que é próximo à pessoa que teve resultado. Ela tá trazendo isso aqui para as pessoas, né? Ela traz uma prova social, que foi a mudança no corpo da mulher, né? Que ó, ela passou de 88 para 72 quilos entre essas duas fotos. E traz a urgência mais o CTA, né? Que ela fala, ela pode me obrigar a retirar em breve. Veja agora. E agora, gente, a gente vai falar como é que você vai encontrar a referência. Eu tô sem Davi, eu tô sem conseguir criar nada, não sei como é que eu vou fazer o meu criativo, né? Então, hoje você tem a biblioteca. Onde é que eu pesquiso muita referência de criativo? Né? Eu pesquiso na própria biblioteca de anúncios do Facebook, né? Para isso, eu tenho uma lista aqui de palavras-chave, né? Então, você que está assistindo essa aula agora, se você tiver interesse, pega a minha pesquisa, me chama lá no Instagram, né? Fala lá que quer a lista de palavras aqui que eu utilizo para pesquisar, né? E aí eu venho aqui na biblioteca de anúncios, por exemplo, truque caseiro. Na biblioteca de anúncios do Facebook, eu pesquiso aqui truque caseiro. Ó. Não o Facebook porque cresce rápido demais e as mulheres não aguentarão na cama. Olha, então essa aqui, eu já encontrei aqui um criativo que eu posso tomar como referência, né? Que ele tá usando aqui a caixinha de perguntas, né? E aí eu já posso adaptar pro meu criativo. Então você tem que pensar o seguinte, vocês vão entrar na biblioteca de anúncios, vão ter tempo de tela aqui, pesquisando mesmo aqui, ó, vários formatos de criativo, que você pode estar utilizando aqui, ó, isso aqui é um IA, ó. Então, na própria biblioteca de anúncios do Facebook, você consegue estar encontrando muita coisa, né? E essas palavras que tem aqui,
né? Elas podem, se você traduz ela para o inglês, para o espanhol e pesquisa também em outros idiomas. Não se prende a pesquisar só em português, não. Entendeu? Foi porque, como eu digitei aqui, truque caseiro, ele só vai trazer mais referências em português. Então, essa é a parte onde eu consigo encontrar as principais referências do anúncio, né? Até é bom você ver na própria biblioteca de anúncios, que você vai encontrar ofertas também que estão escaladas. E a partir delas você consegue ver quais os principais formatos ali que estão funcionando. Então, só para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, a gente falou sobre qual é a verdadeira função de um criativo, que é a chamar a atenção qualificada e elevar o nível de consciência do público, né? Depois a gente falou sobre o formato, a estrutura do criativo, que é formada por formato, gancho e corpo. E eu mostrei aqui vários formatos que vocês podem utilizar, onde vocês encontrarem as referências, que é na biblioteca de anúncios do Facebook, que você também pode estar utilizando, o TikTok, né? Falei sobre vários formatos que vocês podem estar fazendo, né? A gente falou também sobre a parte do corpo, né? Eu mostrei aqui 2 criativos que eu utilizei na minha operação, que venderam milhões, né? E se vocês aplicarem só isso aqui que a gente foi, vocês já vão estar na frente de muita gente que está rodando no mercado. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.